Senhor Deus, são ovelhas do teu rebanho. Homens e mulheres e jovens e adolescentes aqui, não são ovelhas da Alameda, são ovelhas do Senhor, Pai. E nós queremos aqui, com a autoridade que o Senhor nos dá para cuidar deles, ministrar na vida dos teus filhos. Nós desfazemos em pedaços as fortalezas nas mentes, as histórias de incredulidade, e te convidamos, Senhor, para que o teu Espírito Santo mergulhe os teus filhos, batize os teus filhos no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Jesus de Nazaré, ele recebeu uma unção messiânica, a unção do Messias. Ele veio para libertar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha a unção ali, ó. O Espírito sobre mim, lembram disso? Unção é o Espírito sobre. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1 fala que Deus tem uma agenda. Jesus chegou e essa mensagem ele prega. Na primeira vez que ele vai à sinagoga, ele abre então o texto em Lucas 4 e diz: foi para isso que eu vim. É como alguém enviado, é como um embaixador de um outro rei, de um outro país, que chega e diz: eu vim para libertar cativos e para abrir portas das prisões. Foi para isso que Jesus veio. Mas muito mais do que isso, Jesus, ele recebeu essa unção e recebeu autoridade junto com essa unção. Marcos 1:27 diz assim: e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então Jesus de Nazaré, ele recebe uma unção sobre espíritos imundos. A palavra imundície está ligada ao lixo, está ligada à sujeira. Quando Jesus fala sobre espírito de trevas, sobre demônios, ele está falando sobre espíritos que se escondem no lixo da condição humana, se escondem na amargura, na culpa, na violência, no ódio, no desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Ele se esconde dentro da sexualidade pervertida, ele se esconde no meio da corrupção da alma humana. Jesus tem uma autoridade que veio de uma unção, mas não para por aí, porque Jesus, ele restaura essa unção, ele recebe essa unção, mas ele libera essa unção para a igreja, e diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, ou seja, com aquela unção messiânica, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 21, 22. O que Jesus está dizendo? Que aquela unção do Espírito está sobre quem? Sobre a igreja, sobre eu, sobre você e sobre aquele que crê. Não é que ele deu essa unção para uma organização, para a igreja batista, para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja presbiteriana, para a igreja Deus é Amor, para a igreja católica romana, não. O Espírito sopra onde quer e ele liberou para aquele que crê. Esses 12 discípulos aqui, eles vão crescer. Daqui a pouquinho eles se reúnem, os 120 vão ser cheios do Espírito Santo no Pentecostes, e vão ser acrescentados à igreja mais 3.000 homens, 3.000 pessoas. O Espírito que havia sobre Jesus está em você. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, está sobre aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E essa unção, ela chegou com uma autoridade. Ela chegou com uma... Deus não deu a gente para a gente só ficar com ela e dizer: eu tenho a unção do Espírito. Olha para que ele fala aí.
chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10:1. Ele repete: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Existe uma unção sobre a minha vida, existe uma unção sobre aquele que entregou a sua vida a Jesus hoje. Essa unção, ela é derramada sobre aquele que crê. A fé vem pelo ouvir, a fé vem por dar crédito à palavra de Deus. Agora, quem é esse inimigo? Quem é essa força do inimigo? Quem são esses espíritos imundos ou esses demônios? Existe uma hierarquia espiritual, existem anjos no céu e existem demônios. Você vai entender, Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo. E esse anjo se rebelou. Essa semana nós recebemos, a igreja está socorrendo um seminarista, um garoto novo que chegou de um outro estado. Ele chegou no mim e falou assim: pastor, o senhor é o especialista em diabo. Eu falei: está amarrado, eu sou especialista em Jesus. O diabo eu quero que ele saia correndo, eu quero que ele seja expulso daqui. Eu não quero nada com esse sujeito. Mas eu quero que você entenda como ele é ardiloso, como ele é sedutor, como ele aprisiona as vidas, como é que ele traz doença, como é que ele machuca as famílias, como é que ele destrói os lares, como é que ele afasta os filhos. Você já imaginou um filho que foi cuidado pelo pai sentir ódio do pai? Você já imaginou alguém que foi tratado com tanto carinho, irmão e irmão param de se falar, se odeiam, se esfaqueiam, um dá tiro contra o outro, um mete o outro na justiça e quer tomar os bens do outro, maligno. É terrível. Então, existe uma hierarquia espiritual, e Colossenses 1,16, falando de Jesus, falando da criação, ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, que há na terra, coisas visíveis e coisas invisíveis. Eu vejo você, mas eu não vejo os espíritos. Eu vejo você, mas eu não vejo os anjos. Então, existem coisas que eu vejo e que você vê, e tem coisas que eu não vejo e você também não vê. Ele dá aqui uma direção para a gente, de hierarquia espiritual: tronos, dominações, principados e potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Então, quando a gente fala de autoridade hierárquica, existe Deus que está no vértice desse triângulo, dessa autoridade. Ele está acima dos tronos, ele está acima das dominações, ele está acima dos principados e está acima das potestades. Pastor, como é que o diabo entra nessa história? Você vai ler Isaías capítulo 14 em casa, Ezequiel capítulo 26 em casa, 28 em casa. Ele vai denunciar uma rebelião. O que é um demônio? É um anjo fora do lugar. Ele quis usurpar a autoridade. Ele quis tomar para si uma autoridade que não era dele. Ele quis se assentar acima do trono de Deus. Ele fala: nos lugares do norte, lá no alto, acima das estrelas de Deus, eu colocarei o meu trono. Uma pessoa que ele rompe, que ele quebra a autoridade, ela vai se tornar exatamente o contrário daquilo que ela queria se tornar. Um filho em rebelião não encontra paz fora de casa. Uma ovelha em rebelião com o seu pastor não encontra bênção em outra igreja. Por isso que quando vem alguém cá, você vem para a igreja, a primeira coisa que a gente faz: saia com a bênção do seu pastor. Saia em paz, mas saia com a bênção do seu pastor. Você já viu o ministério? Tem aquele negócio do pastor auxiliar, isso é muito comum. Começar a falar das suas insatisfações no meio do povo. Eu faria melhor do que aquele pastor, eu faria melhor do que ele. Ele vai minando e daqui a pouco ele leva a metade da igreja. Já viram isso? Eu estou tratando com 2 pastores amigos, que eu acabei fazendo amizade fora essa questão. Pastor, a minha igreja chega a 300 membros, racha. Chega a 300 membros, racha. E a gente cresce, racha. Falei: como é que era o teu ministério? Me rebelei. Briguei, eu tinha razão. O meu pastor era fraco, eu era mais inteligente que ele.
Querido, eu nunca vi uma igreja ser abençoada, um homem ser abençoado, um filho ser abençoado, um empregado ser abençoado fazendo rebelião. Absalão, ele começa a ficar na porta da igreja falando mal do ministério do pai. Olha, se eu fosse Davi, o rei, eu ia fazer melhor do que ele. Ele ganhou, ele se tornou rei, usurpador, mas morreu entre o céu e a terra. Ele foge no seu jumentinho, e o cabelo dele fica preso nos carvalhos de Jerusalém, e ali diz assim a terra, e ele ficou preso entre o céu e a terra. O jumento foi e ele ficou preso, balançando as pernas. Ele não conseguiu agradar nem a Deus, nem aos homens, e ali ele é morto. Eu quero dizer para você que existe ordem no reino de Deus. Tudo é feito com ordem e com decência. Quando Deus dá uma ordem aos seus anjos, os seus batalhões marcham debaixo da ordem de Deus. Mas quando Satanás achou, o nome dele anteriormente era Lúcifer, que poderia tomar um lugar que não era dele, um serviço que não era dele, ele é levado para as trevas. Acesso e morada satânica. Eu peguei 2 textos, um da Bíblia da linguagem de hoje, a nova versão da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, e da NVI, o mesmo texto de Judas 1,6, que ele é muito esclarecedor. E aos anjos, eles eram anjos, que não conservaram suas posições de autoridade. A minha autoridade era de soldado, eu quis ser tenente. A minha autoridade era de sargento, eu quis comandar como capitão. Está aqui. Abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Escute, Satanás e seus anjos estão nas trevas. É por isso que você não conhece isso, mas eu conheço isso. Quando eu andava no ocultismo, eu tinha que acender vela, porque o espírito, aquele espírito que acendia a vela, estava em trevas. Para Deus você não precisa acender vela, querido. Deus é luz, nele não há treva nenhuma, 1 João 1,5. Outro texto, é o mesmo texto com outra tradução. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo, na escuridão, onde Deus está guardando para aquele dia em que serão condenados. Tudo que está escondido, tudo que está debaixo da vergonha do ocultismo, está preso em Satanás. Tudo. Pessoas, situações. Então, quando a gente fala sobre hierarquia, existe também uma hierarquia maligna. Potestades, principados, príncipe das trevas e os do mar. A hierarquia satânica é o quê? É uma pirâmide invertida, sendo que lá no vértice inferior quem está? Satanás. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Olhe para mim agora aqui. Ele conhece o céu porque ele morava no céu. Ele sabe falar a língua estranha. Ele fala a língua dos anjos. O império das trevas é extremamente organizado. Não fica pensando que é uma bagunça. Existe um espírito imundo lá embaixo, que dá ordem a outro, que recebe ordem de outro, e que recebe ordem de outro. Não tem bagunça, não tem atraso, não tem hoje eu vou e amanhã eu não vou. É um império maligno, que quer atrair a mim e a você para as trevas. Quer levar eu e você para as trevas. Pirâmide invertida das trevas, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim, olha como é que agora o apóstolo Paulo cita os mesmos nomes, ao contrário. Ele começou com tronos, ele começou com domínios, ele começou com potestades, com principados, agora ele fala o contrário. Ele vem de baixo para cima. Principados, potestades, príncipe das trevas desse século,
contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hierarquia maligna. Agora, quanto a essa hierarquia maligna, como é que eu venço? A maior questão, quando você fala de batalha espiritual, não é a presença dos demônios, mas é a ausência de Deus. Você quer que eu prove isso? Está aqui, ó. Esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se você tem Deus na sua vida, a luz de Deus manda embora as trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, lembra da imundície? Nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, de 5 a 7. Quando Deus está na sua vida, as trevas têm que ir embora. Elas são rebeldes, mas têm que ir embora. Elas vão querer ficar, mas vão embora. Toda infestação é simplesmente o resultado de mania à presença de Deus. Quando você pega uma pessoa que é vítima das trevas, essa pessoa, sabe o que ela fez? Ela deu um cartão vermelho para Deus: eu não quero você aqui. Foi isso que ela falou. Em algum momento, em algum tempo, em alguma circunstância, em alguma área da vida dela, ela expulsou Deus. Ela diz: Deus, você pode entrar em qualquer lugar, mas não mexe nas minhas finanças. Pronto, é ali que Deus vai te massacrar, ou que o diabo vai te massacrar, porque está em trevas, não tem luz, Deus não está ali. Eu desobedeço, não vou obedecer não. Gaste menos que você ganha, não vou continuar torrando cartão de crédito. Seja dizimista, não consigo viver com 100%, com 90%, então. Desobediência te leva ao quê? Ao aprisionamento. Mais do que isso, não é remoção do inimigo, é a volta para Deus. Demônios são parasitas que vivem escondidos nas trevas e se alimentam de quê? Pecados e iniquidades. Não tenha medo do diabo se você não vive em pecado. O diabo só vai ter lugar na sua vida se você alimentar pecado na sua vida. Se pecado sair da sua vida, ele não tem parte contigo, ele não pode te tocar. É muito claro isso, gente. Às vezes eu fico assim animado para falar, minha mulher fala assim: amor, fala mais baixo. Então eu vou falar mais baixo um pouco aqui. Mas é só porque eu fico aleluiado. Mas o meu pastor me autorizou. Então recebe aí, meu irmão. Recebe aí, queridão. Oh, aleluia. Fala, Deus. As trevas se escondem no lixo que elas habitam. Onde estão as trevas? Onde é que o inimigo se esconde? Memória ferida por culpa. Algo que você fez, você se decepcionou com aquilo que você fez. Vergonha. Abusos, você sofreu abuso. Olha para cá aqui. A gente, quando fala de abuso, pensa em menina, né? O que tem de homem que foi abusado na infância? Eu estou impactado. Enquanto você não traz isso e confessa, você vive aprisionado nas trevas. Você precisa de ajuda de um pastor, querido. Você precisa confiar em alguém que vai ser leal a você. Você precisa entender que na hora que você entra num gabinete pastoral, aquilo que é tratado ali vai ficar ali. Não existe fofoca, existe alguém que quer te socorrer. E você precisa ser pastoreado. Abusos, iniquidades e quebras de alianças, heranças familiares. Você, olhe para cá, por que você é lourinho? Por que você é pretinho? Por que você é careca? Por que você é cabeludo? Herança biológica, é genético. Papai também era cabeludo. Se bem que na minha casa não tem ninguém careca, você acredita nisso? Ninguém. Meu teu avô, que não vou dizer que ele era careca, mas ele, gente, de onde que veio isso, Jeová? Mas no céu você vai perguntar assim, e você referência. Deus vai fazer tudo novo. Deus, eu quero uma cabeleira lá. Eu quero no céu eu vou lavar meu cabelo com shampoo de jojoba.
Cremice Colorama. Onde é que é a casa do apóstolo Pedro? Está vendo aquele cabeludo lá? Eu vou fazer assim com o cabelo. Não sei nem porque eu estou falando isso, é herança. Assim como nós recebemos uma herança genética, você também recebe uma herança dos seus pais. As iniquidades e os pecados dos seus pais atingem você. Eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. É por isso que o papai que se converte e vê a bobagem que fez, tem que pedir perdão para o filho. Nós testemunhamos aqui na última, foi uma benção. A Márcia trouxe um casal da igreja, que testemunhou aqui, que vem de uma família onde a mãe dele havia feito 5 abortos. Ou seja, ele nasceu dentro de um cemitério. O sangue, querido, sobre a terra atrai maldição. Quando eles confessaram isso, foram livres. A moça não conseguia engravidar. O médico disse, não vai ter jeito, ele é estéril. E tem, querido, agindo o Senhor, quem impedirá? Está grávida, não sei de quantos meses, qualquer dia aí, está vendo a criança, não ia falar atrapalhando o culto, abençoando o culto. Porque é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Deus é que diz isso, não sou eu não. Quando você vê o bebê chorando, o perfeito louvor está ali. Tá bom? Vamos lá, gente. Libertando do cativeiro. Demônios buscam hospedeiros humanos, como qualquer parasita. Então são como os piolhos, como os vermes, eles são aproveitadores e se alimentam de quê? De pecados e iniquidades. Após entrar e se instalar na vida do homem, estes parasitas desenvolvem doenças e provocam uma série de danos e querem levar à morte. Você quer ver? Olha só. Lucas capítulo 13, de 11 a 16, diz que eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Vou repetir para você não perder. Espírito de enfermidade. Médico não consegue resolver isso, querido, porque é um espírito, não está na carne, não tem uma farmacologia que vai resolver, não tem um remédio que vai trazer cura. Já havia 18 anos, e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aí vem uma confusão aqui, porque era sábado, não podia curar no sábado, uma bobagem que a religião sempre faz. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então preste atenção. Ela estava enferma há 18 anos. Ele diz que Satanás, quem disse isso aqui é Jesus, prendia essa mulher há 18 anos. Tanto o comentário Vida Nova, tanto o comentário Champlin, eles vão dizer que essa mulher era crente. Crente fica preso? Fica. Crente fica preso na pornografia? Fica. Crente fica preso na malignidade? Fica. Crente fica preso em fraude? Fica. Satanás é um sedutor, querido. A Bíblia o chama de grande sedutor. E se ele conseguir te atrair para as trevas, ali ele te captura. Ali ele te bota dentro de uma cadeia. Ali ele te bota... Satanás quer colocar você dentro de uma jaula. Não faça acordo com ele. Se você, querido, eu vou falar agora bem calminho aqui. Se você está vivendo de olho em alguma moça que não é sua esposa, fuja disso. Termine com isso antes do pôr do sol, eu diria se fosse de dia, mas antes da meia-noite. Abandone o pecado. Se você for envolvido numa fraude, diga, eu não quero mais. Rompa a tua aliança com aqueles que te levaram para longe de Deus. Porque você, eu sei que você está aqui. E você quer liberdade em Deus. E a liberdade que Deus te deu está na tua mão. Você vai ter que aprender a dizer não. Não quero, não faço, não tenho parte contigo. Dá um amém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amém. Amém. 18 anos que o espírito imundo aprisionou ela com vergonha. Gente que olha para baixo, vergonha.
Eu não consigo encarar as pessoas, olhar nos olhos. Vergonha. Aí o povo diz, mas é sábado. Vou traduzir para o dia de hoje. Mas vocês são batistas. E batista não pode ter culto de libertação. É mais ou menos isso. E Jesus fala, sabe o quê? Eu cuido das coisas do meu Pai. Não convém, você não cuida das suas coisas. Você desamarra o boi no sábado, quando ele cai num buraco. Você não tira ele de lá. Você não desamarra o boi para dar alimento para ele. Pois no sábado meu pai trabalha, eu também trabalho. Eu vou trabalhar assim em nome de Jesus. E você também, querido. Entenda que quando você vai lidar com as trevas, você não pode chegar de peito aberto, o pastor ministrou aqui, agora eu vou sair. Não, querido. Você tem que se preparar. O soldado tem que ir para o combate, ele se prepara. Ele é testado, ele é treinado, ele é capacitado. Ele aprende a usar as armas. E o apóstolo Paulo ensina para a gente as armas de defesa. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos limbos com a verdade. Querido, não entre em batalha espiritual revestido de mentira. A aparência engana os outros, mas o mundo espiritual não engana, não. Quando os filhos de Seva eram um sacerdote de Israel, de Éfeso, eles saem para expulsar demônios, eles iam expulsar demônios. Eles encontram o endemoniado, e ele diz o seguinte, esse espírito imundo: conheço Jesus e sei quem Paulo é, e vocês, quem são? Olhe para mim. Satanás sabe quem tem autoridade. Ele sabe. Não viva de aparência. Entregue a verdade ao Senhor. Para de viver mentira, querido. Eu estou te animando hoje aqui a ser um vencedor, se revista da verdade, querido. Vestida a couraça da justiça. Não é o que eu faço. Eu não tenho autoridade porque eu venho aqui pregar para vocês. A minha justiça é trapo de imundícia, e a sua também. A justiça do Senhor vem com o sangue do Cordeiro que te justifica de todo pecado. Faz uma aliança com Jesus. Para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Querido, entrega a tua vida logo e vai ser batizado. Você está no meio de um trânsito entre uma cidade de refúgio e outra, entre uma igreja e outra. O vingador do sangue quer te pegar, querido. Se conserta de uma vez. Justiça que vem do alto. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu quero poder para expulsar demônio. Joga isso fora. Se encha com o evangelho. Se encha com a palavra. A Bíblia diz em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus. Quanto mais você lê a palavra, escutar louvor, quanto mais você tiver no culto, quanto mais culto você puder vir, querido, mais cheio do poder você vai ser. Eu era ímpio. Eu ia para Marquês de Sapucaí, eu e minha mulher. Tu te lembras desse tempo velho, filha? Eu ia com ela para Marquês de Sapucaí, eu pegava ônibus, eu chegava às 5 da tarde, o desfile começava às 8 da noite, eu saía às 6 da manhã com todos os samba enredo decorado. Aí você fala de ler a Bíblia, não tem tempo. Você fala de culto, eu estou cansado. Querido, vem em todos os cultos. Você vai estar cansado mesmo, e o diabo não vai querer que você venha, vai botar mais peso em você. Eu venho porque eu quero vir. Eu venho porque eu gosto de vir. Mas tinha dia que eu não queria vir, e eu vinha só de raiva. E Deus me abençoava. Amém? Poder de Deus é a palavra, querido. Fé. E aí com a palavra você recebe fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, por dar crédito à palavra de Deus. Quanto mais palavra você tem, Mariana, quanto mais palavra você tem, mais escudo você tem. O teu escudo vai crescendo, crescendo. Não tem dardo que vai te tocar. Não tem. E por último, com a qual poder apagar os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação. A certeza da salvação. Escute aqui. Tem crente que sai daqui e faz um striptease da armadura. Joga as botas para um lado, a armadura para o outro, tira o capacete. Querido, não, é para você ficar com ela. Dorme preparado para o combate.
Dorme preparado para reagir. Dorme preparado, descansa, mas não abaixa a guarda. É isso aí. Agora, se eu quero vencer as trevas, eu preciso de quê? De luz. Se eu quero derrotar o imundo, eu preciso de quê, gente? De pureza. Se eu quero vencer o iníquo, eu preciso de quê? De santidade. Então, a Bíblia está revelando isso aqui. Quando o exército sair contra os teus inimigos, e ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para te devorar, para te tragar, então te guardarás de toda coisa má, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial, para te livrar. O livramento que você quer aqui, e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti e se aparte de ti. Deuteronômio 23:9 fala de um princípio de Deus. Quer andar debaixo da cobertura de Deus? Vive em santidade. Viver em santidade não é um peso não, gente, é uma alegria. Viver em santidade não é camisa de força não, gente, é liberdade. Viver em santidade, querido, é você atrair o favor de Deus para você. Viver em santidade é você ter um valente do teu lado. Viver em santidade é você escolher estar num time que não vai perder. Viver em santidade, gente, é você tomar uma decisão de não perder nunca mais. Pastor, eu vou passar por luta? Vai, mas vai vencer. Pastor, eu vou passar por dificuldade? Abraão passou, Jacó passou, Daniel passou. Daniel foi jogado na cova dos leões. Sabe por quê? Porque ele orava demais, é santo demais. Deus costurou a boca dos leões. Não toca nele. O leão deve ter orado: Senhor, é uma refeição nobre. Esse não. Amanhã eu te preparo outro. Daniel sai dali. Ele agora é a hora. Chegou a hora da refeição dos gatinhos. Em santidade Deus vai te proteger. Em santidade Deus vai te livrar. Você pode estar dentro de um buraco, com gente querendo te matar. Ele não vai poder te tocar. Esse ministério, ele não funciona de forma solitária. Então eu quero dizer para você que quando a gente mexe com libertação, a gente precisa de gente madura, de gente curada, de gente fiel. E um time de intercessor é uma arma imprescindível. Quando você trabalha com libertação, quando você começar a orar pela sua família, escute o que eu vou dizer para você. Quando você se colocar na brecha, você vai ser alvo de fofoca, de acusação, de mentira, de ciúme, de inveja, de estresse, de cansaço espiritual e físico. Vai ser. Pastor, não está mentindo para você. Vai ser. Deve esperar perseguições e rejeição. Jesus veio para libertar os cativos e foi perseguido e rejeitado. Basta ser o discípulo igual ao mestre. Olha só. Eu me converti sozinho na minha casa. Sozinho. E eu venho de uma família em que todo mundo estudou. Então na minha família a gente não se dá muito bem com essas coisas de fazer coisa com a mão. A única coisa que eu aprendi a fazer com a mão foi carinho na minha esposa. Você ri, né? Mas também aprendi a passar ferro, meu irmão. Receba essa unção. Aprendi a lavar louça, aprendi a cuidar da casa, aprendi a cuidar dos meus filhos. Mas eu nunca fui bom assim com trabalhos assim de vamos pintar, não sei fazer. Eu confesso que uma vez eu tentei trocar um lustre na minha casa, eu quase coloquei fogo. Eu chamei o bombeiro. Estou brincando não, chamei o bombeiro, porque eu quase coloquei fogo na casa. Quando o bombeiro chegou, eu já tinha conseguido acabar com o fogo, mas foi um negócio complicado. Quando eu me converti, os meus irmãos falaram assim: cara, você é estudado. Você caiu nessa história de ser crente? Eu sofri tanto, que teve parente meu, ficou tão decepcionado, que ficou 10 anos sem vir na minha casa, para dizer assim: eu não concordo com isso. Quando você se posiciona como intercessor, quando mulher de Deus, com o nome de Deus, você pode e você deve sofrer perseguição. Alguém vai querer te intimidar. Alguém vai querer te seduzir para você sair.
Alguém vai dizer, não, você pode ficar no meio termo, não vai tão longe assim. Vai virar fanático. Esse pastor aí falando agora que vai vir em todo culto. Querido, se você resolver andar debaixo dessa autoridade, nada vai te ser impossível. Essa unção está sobre sua vida. Peça ao Espírito Santo para que mostre as áreas em sua vida que precisam ser aperfeiçoadas. Ele fala para você. Ore, certifique-se de todos os teus pecados confessados. Mantenha-se sempre isento de oportunidades para Satanás acusá-lo. Ele não pode ter oportunidade para você. Confesse a Deus. Diga a verdade. Junta no teu quarto. Dobra o joelho e diz, Senhor, eu pequei. Dê nome ao pecado. Dê nome àquilo que você tropeçou. E diga, Deus, me perdoa. Eu estou ensinando para você e também estou atingindo o pessoal do Ministério de Intercessão e Liberação da Casa do Oleiro. O processo de libertação não se faz sozinho. O ministrador deve estar sempre acompanhado de pelo menos uma pessoa, um sexo da vítima. Tem que estar junto. Você chama, eu já peguei processos aqui, aliás, a igreja era assim, tinha uma casinha aqui que a gente chamava de casa de oração. A pessoa, a senhora, vítima de Satanás, ficou possessa. Estávamos eu, esposa do pastor Álvaro, Sueli, Fabíola, e tinha mais alguém perto, acho que é Stefilic, pastor Maurício. Ela manifestou um espírito de sensualidade, ela tirou a blusa. Você imagina aquela pessoa volta assim, eu estou ali, vai dizer, foi José, Potifar, vão querer me levar em cana. Vai ministrar? Leve alguém com você. A gente não faz sozinho, a gente faz igual a Jesus, vão de 2 em 2. Expulsem os demônios, cure os enfermos e anuncia a chegada do reino. De 2 em 2. Não opere com talentos e dons naturais. Revista-se do poder de Deus em oração. Confesse sua posição em Cristo. Querido, você vai encontrar alguma barreira. E na barreira espiritual, a tua inteligência, o quanto você conhece de teologia e de Bíblia, não vai resolver nada. Investimento do poder vem com oração e com jejum. Aquele poder que tu recebeu do Evangelho vai ficar molhado com jejum e com oração. Isso é disciplina. Jejue uma manhã. Tem gente que não consegue jejuar. O pastor já ensinou bem isso aqui para a gente. Tem gente que toma remédio que não pode, mas tem gente que não faz, porque não sai no lugar de comodidade. Eu quero que você aprenda a vencer. Olha para mim. Daniel jejuou 21 dias. Deus mandou um anjo para responder ele. Homem muito amado, no primeiro instante em que você inclinou teu coração para me buscar, eu recebi ordem para vir trazer uma resposta para você. Josafá, cercado de inimigos, jejuou. Deus mandou um anjo. A Bíblia diz que o Senhor enviou emboscadas contra os seus inimigos. Jesus, ele jejua e anjo serve ele. Elias jejua e anjo serve ele. Querido, você quer ter uma resposta sobrenatural? Se revista do jejum e da oração. A gente gasta muito tempo com joguinho, com televisão. É bom você descansar. Isso não pode dominar você. Isso não pode dominar você. Pastor, existe especialista em libertar? Não. Ó, o especialista aqui. Quem é o especialista? Deus é o especialista. O Espírito de Deus é o único especialista. Se você não for sensível ao Espírito de Deus, você não chega no lugar de libertação que Deus quer que você chegue. Se houver qualquer manifestação, apenas um ministro vai comandar, enquanto os outros intercessores vão orar por ele. Não tenha medo do diabo. Ele está sem defesa. Jesus retirou, arrancou sua armadura. Ele não tem escolha. Ele tem que sair da tua vida. Ele tem que sair de você. Ele tem que sair da tua casa. Deus o despojou. A Bíblia diz que Jesus o aniquilou. Sabe o que quer dizer isso? Ele arrancou toda a armadura, as armas. Pastor, mas a Bíblia diz que ele é um leão. É um leão, ele anda como um leão. Banguela, Jesus arrancou as presas. Ele só vai prender
quem viver debaixo do medo e da mentira dele. As armas dele são mentira e medo. Se você cair nas mentiras dele, você vai ter medo de obedecer a Deus. Se você cair nas mentiras dele, você não vai acreditar na palavra de Deus. Se você cair nas mentiras dele, você nunca vai ser livre. Jesus é a verdade, querido. Querido, Jesus Cristo de Nazaré é a verdade. Entenda que Ele já mergulhou você nessa verdade. Durante o confronto, não converse com demônios. Confie que nada é confiável, não faça espetáculo, estabeleça uma teologia com demônios. Querido, querida, olha para mim. Escute o que eu vou dizer agora. Uma pessoa endemoniada, você vai, aquela fulana é uma endemoniada, aquele rapaz, ele é uma vítima. Aquele homem, aquela mulher endemoniada tem preço. O preço impagável do sangue do Cordeiro. Jesus morreu por ele. Deus quer te usar. Deus quer que você seja uma bomba na mão dele. Deus quer que você tire essa pessoa dentro desse cativeiro, querido. Eu vou prometer uma coisa para você. Se você caminhar conosco, a cada semana, eu vou entregar na tua mão, pela palavra de Deus, uma arma. Um dia você vai ganhar um foguete. Um dia tu vai ganhar um lança-forrojão. No outro dia eu vou enfiar um capacete protetor na sua cabeça. No outro dia você vai receber um escudo. No outro dia você vai receber uma bota com biqueira. Nada poderá te atingir. É só você não desistir. Não permita que o espírito imundo fale o que quer, o que quiser. Ele não pode ter voz livre. Ordene que ele se cale. Começou a falar, cale-se! E ele vai se calar. Agora você falar, para de falar, por favor. Por favor, fica quietinho. Use a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade para jogar fora o lixo que está na sua casa. O lixo que está na sua vida. Pastor, ora pela minha casa. Vou lá orar, mas você tem que orar. Tome posse da sua casa. A Bíblia diz que onde eu colocar esse pé aqui, ó, é território do Senhor. Pode entrar na sua casa, olhe nos umbrais da sua casa e diz, Senhor, pegue azeite na sua casa, unja os umbrais da sua casa, querido. E diga, essa casa aqui pertence ao Senhor. Isso aqui é território santo, é território do Espírito de Deus. Senhor Jesus, convida Ele. Vem para cá, Jesus, e joga aquilo fora, aquilo que não é teu. Arranca daqui aquilo que não é teu. Tira a confusão, tira a briga, tira a divisão, tira o adultério, tira a enfermidade. Unja a cama dos teus filhos, querido. Unja o seu leito, seja o vosso leito sem mácula. Posso falar da nossa conversão um pouquinho? Eu crente, minha esposa ainda batendo tambor no ocultismo. Eu crente, orando, ela levava incenso para dentro de casa, andava em cruz, botava o de boi atrás da porta, tinha imagem de escultura, acendia a vela, e eu me fingia de cachorro morto. Estou ali. Ela dormia, eu levantava. Eu olhava para a cara daqueles ídolos e falava assim, vocês vão quebrar, Deus vai te tirar daqui. Eu não podia fazer isso, que eu ia escandalizar ela, aí que ela não se convertia muito, nunca. Você quer converter? É uma pessoa para você ver como ela vai falar, pô, esse Jesus aí é bom mesmo, esse cara mudou meu marido, esse cara mudou minha esposa. E eu comecei a orar e desfazer, olhe para mim, isso é uma expressão militar, você não vê na Bíblia. Desautorizar é você tirar a autoridade de quem não cumpre a autoridade. Você pode desautorizar. Por exemplo, nós tivemos um ministro que essa semana foi desautorizado. Por quê? Porque ele saiu fora da autoridade dele. Você é a autoridade de Deus. Na sua casa, fale isso.
Eu desautorizo toda obra satânica, todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, toda obra das trevas, eu repreendo em nome de Jesus, e eu retiro daqui, sai daqui, bate em retirada, Satanás, em nome de Jesus, para ver se ele fica. Comece a orar todo dia, marcha dentro da sua casa, e diz: Senhor, manda fogo do alto contra as trevas, para ver se ele fica. Pega uma pessoa endemoniada, e ele diz assim: não vou sair. Não vai sair uma conversa, eu já dei a ordem. E não vai sair. Não saio. Ela não quer que eu saia. Ela é minha. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Bate em retirada. Comece a orar e dizer assim: Senhor, traz os teus exércitos. Senhor, manda os teus anjos. Senhor, estabelece teu domínio na minha casa. Querido, se deixa de ser preguiçoso. Desculpa falar isso, mas chega mais cedo no seu trabalho. O teu chefe te persegue, vai orar por ele, vai orar por ele, vai na cadeira dele, pega o óleo da unção, um azeitinho. Senhor, você está rindo? Cansei de fazer isso. Ele fica mansinho, mansinho. Teu filho, eu também tenho filho, gente. Eu também tenho filho. Está passando por um processo de rebelião, de distanciamento. Não adianta brigar. Você já brigou com ele, ele já está zangado contigo, não quer mais ouvir tua voz. Ore por ele. Jejue por ele. Pastor, mas a namorada dele levou ele para longe, o namorado dela levou ele para longe. Em nome de Jesus, ou esse rapaz ou essa moça vão se converter, ou essa aliança iníqua vai ser quebrada. Para você ver como é que eles não terminam rápido. Rápido. Pai, não sei o que aconteceu, pai. Eu não sei o que houve. Ela não quis mais, eu também não quis. Eu também não sei não, filho. Eu estou aqui, filho, se você se mover em fé, querido. Deus vai responder. Se você aprender a usar essa autoridade, querido. A gente tem que parar de ser tímido. A gente tem que ser mais ousado. A gente precisa mergulhar na Escritura e falar assim: é verdade, eu vou andar nessa verdade. Não me interessa o que os outros vão pensar. Eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim. Eu quero é Deus. Eu vou orar por você. E falar assim: eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar o meu posicionamento, eu preciso mudar a minha maneira de enxergar o mundo espiritual, eu preciso me apossar dessa autoridade, eu preciso me revestir desse poder, eu preciso ter Jesus perto de mim. Quantos fizeram isso? Eu também. Primeiro Deus fala comigo para depois falar com você. Pode baixar a sua mão. Eu vou orar por você agora. Então você sai do seu lugar e vem aqui. Todos vocês, Deus me moveu você em fé em alguma área dessa mensagem. Sai daqui. Pastor Sebastião, o senhor vai orar por nós aqui. Eu quero convidar os pastores, pastor Marivaldo também, por favor, pastor Henrique, pastor Marco. Nós vamos aqui fazer como Ur, tá bom assim? Vem cá, Marco. Vem cá, pastor Henrique. E eu quero pedir para o pessoal da Casa do Oleiro, os intercessores, para que fiquem aqui em volta desse povo. Por favor, que eles venham para cá, senão a gente não vai conseguir. Eu quero que todos aqui recebam essa bênção, essa autoridade. Vem para cá, vem para aqui. Bem pertinho assim. Isso. Pastorzão. Que bom. Irmãos, uma palavra dessa só sai daqui continuando, errando, quem quer. Palavra clara. Só vive na escuridão quem quer. Porque a luz foi acesa. Eu quero desafiar você, além de vir nos cultos de libertação, nos cultos da igreja, a você decidir investir tempo de leitura da palavra em casa. Porque essa palavra, ela não tem poder só nos lábios do pastor Lobo ou de qualquer outro pastor. Ela tem poder nos seus lábios.
Quando você começa a ler a palavra na sua casa, é a boca de Deus na sua casa. Você está entendendo isso? É a boca de Deus. A palavra de Deus é o quê? Viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela diz assim: é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ela acrescenta: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas ficam nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então a palavra revela. Por isso que às vezes você ouvir a mensagem, você chega a pensar: quem é que falou para ele? Quem é que falou para ele da minha vida? Deus não precisa de nenhum mensageiro. Ele conhece o seu coração. Ele é Deus. Feche os seus olhos. Comece a dizer para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Diga isso. Diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Entra na minha vida. Entra, Senhor Jesus. Diga isso para ele. Ele vai entrar. Se você convidá-lo, ele vai entrar. Se você pedir para ele mudar a sua vida, ele vai mudar. Se você pedir para ele salvar você, ele vai salvar. Se você pedir para ele te curar, ele vai te curar. Senhor Deus, a tua igreja lançou a tua semente mais uma vez. Nós temos aqui solo à beira do caminho. São gente ferida, são gente machucada, são gente decepcionada com tantas coisas. E Satanás tem roubado a verdade, tem roubado a palavra antes de ela produzir a fé. Senhor Jesus, que esse solo à beira do caminho seja regado com o poder do Espírito Santo agora. E todas essas feridas sejam saradas. Todas as decepções sejam lançadas na cruz. E haja restauração, Senhor. Espírito Santo, produza a fé nesse coração, para que essa palavra não escape, para que essa palavra não caia, para que essa palavra não se perca. Senhor, nós temos solos aqui, como um solo pedregoso, que são as paixões deste mundo, os encantamentos, Senhor. Tem muita gente aqui, Senhor, que não consegue andar contigo, porque as paixões do mundo têm encantado os seus olhos e coração, estão aprisionados no pecado. Mas eu creio, Espírito Santo, que o Senhor pode hoje quebrar toda a força do pecado. O Senhor é o único que pode dar convicção e levar cada coração ao arrependimento. Traz, Senhor, uma unção de arrependimento, de quebrantamento. Mas, Senhor Jesus, nós temos outros corações aqui, a semelhança do solo cheio de espinhos, que são as pressões dos amigos, dos familiares, que tiram essas pessoas da tua presença por causa da crítica e por causa das pressões dos amigos. Senhor, em nome de Jesus, fortalece esse coração, dá ousadia, Senhor, para que não ceda às pressões. E toda palavra que tem encontrado eco, influenciado essa mente, esse coração, Senhor, levanta esse coração novamente para se posicionar, e esses espinhos sejam queimados no poder do nome de Jesus. E assim, Senhor, nós profetizamos que esses corações serão como solo, boa terra, e haverá frutificação, haverá abundância de graça, haverá alegria, haverá esperança, Senhor. E o fruto do teu Espírito Santo se manifestará nesses corações, Pai, para a glória do teu nome. Nós abençoamos cada uma dessas vidas aqui, Senhor.
manifeste o teu poder e restaura o teu reino nessa vida, nesse coração e nessa casa. Nós oramos assim no nome de Jesus. Você pode dizer assim: eu recebo, Senhor, essa palavra no nome de Jesus. Amém?